Bom dia a todos vocês aqui que aceitaram o meu convite, e bom dia também àquelas pessoas que vão assistir esta live neste momento, ao vivo, e também depois na modalidade gravada, né? Essa live ela foi imaginada por um momento raro na história da humanidade, na história do Brasil, aonde, por conta de uma pandemia causada por um vírus ainda desconhecido, nós tivemos um fenômeno social jamais visto nesta escala global, que é o isolamento social de pessoas e famílias nas suas casas. O impacto na economia, obviamente, é muito sensível, o mercado de capitais mostra sinais disso todos os dias, os governantes também estão tentando encontrar formas de equilibrar duas agendas, de um lado uma agenda de saúde, do outro uma agenda de responsabilidade social com as pessoas, principalmente as mais frágeis, que dependem do seu emprego para a geração de renda familiar, e naturalmente isso tem um impacto muito grande, não só no âmbito familiar, mas também nas empresas, principalmente as pequenas e microempresas, que não têm tanto fôlego para aguentar, eventualmente, uma retração econômica desta magnitude. E, nesse momento, eu fiz um convite que foi prontamente aceito por algumas das principais lideranças de capital humano do país. Essas lideranças hoje estão ao vivo, a maioria delas, algumas outras não puderam estar nesta live, mas contribuíram à distância mesmo assim. E o nosso objetivo aqui é um serviço social àqueles empresários e àquelas empresas, aqueles executivos que não têm acesso a tudo que esses profissionais que hoje estão aqui ao vivo têm, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e possam usar estes insights em prol das suas organizações e principalmente das pessoas que trabalham nessas organizações. Ou seja, que a gente, nesse momento de muita polarização, de muito radicalismo, de muito fake news, que a gente possa aqui, num painel bastante seletivo do ponto de vista de ideias e de qualidade profissional, contribuir com um momento que não foi visto ainda. A gente tem poucas lições aprendidas para usarmos hoje em dia, né? Nós estamos aprendendo à medida que nos movimentamos. Então, é sobre isso que a gente vai falar. O nome da nossa série se chama Live for Life. Eu até soube esses dias que tem uma música do Johnny Metz, chamado Live for Life. Johnny Metz, para quem não conhece, deixa para lá, é de uma outra época da vida, tá certo? Mas, enfim, temos essa música, Live for Life. Eu não sabia quando coloquei esse nome nesta série aqui, né? E quando eu digo que é uma série mesmo, né? Nós teremos 5 encontros, pelo menos, com essas lideranças de capital humano. Nós construímos a pauta de uma forma colaborativa, num grupo privado que temos. E essa pauta, ela propõe-se, portanto, toda quinta-feira, neste mesmo horário, trazer questões relevantes, né? E a gente espera que nas próximas semanas, a gente, inclusive, tenha muito mais boas notícias para compartilharmos com todos aqui que nos assistem, né? E essa série Live for Life, ela também vai ter um capítulo separado com CEOs e chairmans de conselhos de administração. Portanto, a gente vai ter uma visão de gente, uma visão de lideranças de capital humano, e nós vamos ter uma visão pragmática de estratégia, olhando tanto as pessoas que ocupam conselhos, como as pessoas que comandam algumas empresas do país, certo? Bom, então vamos lá. O tema da nossa primeira live é sanidade mental no isolamento social, né? Algo bastante difícil, né, de conciliar as duas coisas. Me foi pedido pelos meus colegas aqui, líderes de capital humano, que eu fizesse uma introdução e depois os convidasse pontualmente para eles compartilharem aquilo que estão fazendo nas suas organizações, tá? Então, para começar, o tema sanidade mental, ele está dissociado do isolamento social. É um tema já contemporâneo nas nossas organizações, na nossa sociedade. O tema sanidade mental é a doença do século XX, é o problema a ser enfrentado no século XXI. E temos razões bastante estruturantes para isso. Não é um fenômeno conjuntural
do coronavírus, a perda de saúde mental. É um tema muito mais complexo e muito mais profundo, que inclusive as lideranças que estão aqui hoje já têm trabalhado nos seus espaços de atuação, né? Eu vou pontuar pelo menos 3 fatores que levam à perda de sanidade mental, independentemente do coronavírus, tá? O primeiro é a efemeridade das coisas. A gente está vivendo um mundo cada vez mais rápido, cada vez mais líquido, para usar as expressões do Zygmunt Bauman, que faleceu ano passado, e nesse mundo muito líquido, muito ágil, nós perdemos conta daquilo que temos que fazer. A dificuldade de acompanhar o Twitter, o YouTube, o Instagram, o Facebook, os e-mails, os WhatsApps da vida, geram esta ansiedade que nos colocam sempre numa posição de estarmos perdendo coisas. Isso tem um nome chamado FOMO, né? Fear of Missing Out, que já é, inclusive, uma doença tratada por psiquiatras, né? O segundo elemento, ainda relacionado à efemeridade do mundo, é o flagelo institucional, né? Ou seja, algumas décadas atrás, nós tínhamos instituições que modelavam a vida com um pouco mais de previsibilidade e estabilidade, né? Então, por exemplo, a gente tinha a igreja mais forte nas nossas vidas, o núcleo familiar, as próprias autoridades governamentais, os símbolos, né, governamentais, a vida mais provinciana e, obviamente, menos conexão, menos exposição a informações do mundo inteiro. A ausência dessas instituições coloca o indivíduo muito exposto diante de si mesmo, e isso também causa um problema de sanidade mental, tá? O segundo elemento, além da efemeridade, que tem causado bastante problemas no plano de saúde mental, é o que a gente tem chamado aqui de empreendimento de si mesmo, né? Existe aqui um autor importante, né, que é o Byung-Chul Han, que inclusive a Patrícia Coimbra, que nos acompanha hoje aqui, citou no nosso grupo, é um autor de um livro bastante importante chamado A Sociedade do Cansaço. E esse filósofo, que é um filósofo oriental, não ocidental, nos traz uma referência muito interessante, que é essa vida instagramável, né? Nós estamos cada vez mais expostos a esta pressão grupal, essa necessidade de exposição e de parecermos vitoriosos, ou seja, somos empreendedores de nós mesmos. E isso cria uma pressão muito grande no indivíduo que leva, eventualmente, a um esgotamento físico e mental. E temos um terceiro elemento e último elemento, que é essa vulnerabilidade a feedbacks negativos. As bolhas digitais que estamos criam reforço das nossas próprias vozes. E isso tem aumentado a fragilidade, as suscetibilidades das pessoas a eventos negativos. Portanto, elas têm aumentado a vulnerabilidade emocional diante desses fatos. Isso a gente também relaciona com síndrome do impostor, que normalmente essa questão que tem sido muito trabalhada em diversos aspectos, e no limite, burnout, a síndrome do burnout, né? Então, esses 3 elementos nada tem a ver com o isolamento social que nos foi colocado como desafio nas últimas semanas e também, provavelmente, por alguns dias e algumas semanas a mais pela frente, não é? Mas temos algumas questões relacionadas ao isolamento social. Então, é o meu último comentário introdutório antes de convidar os nossos participantes, tá? O isolamento social, ele nos coloca numa situação de ameaça. E aí é muito antes até das questões psíquicas, tem uma questão instintiva. Eu costumo dizer que os instintos chegam antes que os pensamentos, né? E essa questão de instintos, ela nos coloca num modo de defesa, num modo de sobrevivência. Por quê? Primeiro, porque a nossa própria integridade física está sendo ameaçada. Segundo, que a integridade do nosso núcleo familiar, das pessoas com as quais a gente mais se importa, também está sendo ameaçado por algo intangível, por algo invisível, que é este vírus, né? E, em terceiro lugar, o emprego, né? O contexto, a empresa, a renda pode estar em risco. Tudo isso nos coloca num modo de defesa, né? Para aqueles que gostam de detalhes sobre isso, a gente chama tecnicamente de sequestro das amígdalas, né? Para quem gosta de estudar inteligência emocional. Então, neste momento de modo defesa, de modo sobrevivência, todas as questões que talvez ainda nos mantivessem sãos,
acabam sendo questionadas e desafiadas. Então, o isolamento social, ele é como se fosse uma gota d'água num mundo contemporâneo já muito frágil diante de várias questões que ameaçam a nossa sanidade mental. Muito bem, então, dada a introdução, eu vou começar a convidar aqui os nossos participantes. Eu vou começar pela Lia Azevedo, do Boticário. Lia, você citou do nosso grupo a criação dos sentinelas, né, e da teleterapia. Vamos começar com esse tema? Tá bom. Bom, o programa de saúde mental no Grupo Boticário, na verdade, ele já faz parte da estratégia do grupo da gente olhar a saúde de uma maneira integral, né? E a gente está tratando isso como uma estratégia voltada para o melhor desfecho em saúde para o colaborador. Então, a gente tem, dentro disso, um programa de monitoramento ativo, que a gente chama do Sentinela, que é a identificação precoce dos distúrbios relacionados à saúde mental, para inclusão nesse programa. Então, isso já faz parte da gente ter um diagnóstico antecipado, buscar isso, claro, que sempre com a participação e o consentimento dos colaboradores. Muito disso pode ser feito nos programas periódicos, né, de acompanhamento, onde a gente consegue diagnosticar sinais de ansiedade, coisas desse tipo. Então, nesse momento de crise, ter isso também ajudou muito, né? A gente já ter alguns casos identificados e monitorados, né? E ter antecipado a implementação do programa e das plataformas online para terapia. Então, claro que somado a todas as ações que a gente tem que fazer agora, num momento tão especial e delicado, isso foi bastante importante. Obrigado, Lia. E aí, mudando um pouco, assim, o tema, quer dizer, sentinelas e teleterapia é uma lição aprendida aqui com o Grupo Boticário. Indo para um outro lado, nós temos aqui setores da economia brasileira que não podem parar, né? Um deles é a questão de energia, né? Eu vou convidar aqui a Luciana Domagala para falar dos processos de reconhecimento da equipe operacional que neste momento estão nas bases operacionais da Ipiranga, estão nos postos Ipiranga. Enfim, Lu, como é que isso tem sido trabalhado com as pessoas que não podem estar isoladas socialmente? Uma preocupação que nós temos tido em todo momento é de manter esse pessoal muito engajado e muito protegido nesse tanto das questões de saúde e de contaminação mesmo, quanto das questões psicológicas que o momento impõe, né? Então, a gente tem feito, nós de um lado colocamos boa parte da empresa em home office, temos mais ou menos 90% da empresa em home office, isso para o nível administrativo, mas para o pessoal que está nas bases, que é o pessoal da distribuição de combustível mesmo. A gente tem um outro pessoal que trabalha em CDs, os CDs que supre a MPM, que também tem prestado um serviço básico aí para a sociedade, que é da conveniência, né, de produtos alimentícios, higiene e tudo mais. Então, são times que hoje são fundamentais e que tem que estar muito motivados. Então, o que a gente tem feito é um reconhecimento da empresa inteira para essas pessoas, né? Então, a gente tem usado muito o Workplace como ferramenta de comunicação. Então, desde lives que nós fazemos assim praticamente diariamente com a liderança, falando do presidente, dos diretores, falando com a empresa inteira e todas as pessoas podendo participar. Nós temos usado canais de reconhecimento, em que, para dar um exemplo aqui, nós tivemos o caso de um motorista da Tropical, que é uma das nossas empresas de transporte, que citou fez um relato de uma situação pessoal dele, que na greve dos caminhoneiros nasceu a filha dele prematura, e naquele momento ele tinha que ir todo dia ao hospital com a esposa para ver a criança, para amamentar e tal, e chegou um momento que ele começou a entrar em desespero porque não tinha mais combustível, não tinha mais como chegar, e o hospital estava
com falta de insumos e tal. E aí ele traz a situação dele e demonstrando a todos nós como o nosso setor é importante, né? Como ele ia seguir engajado nesse processo, porque a gente precisa estar ajudando a população a não passar por esse tipo de situação. Então, a gente tem usado relatos individuais como esse, bem como reconhecendo essas pessoas, trazendo situações de quem está nos CDs, homenageando, então, tanto individualmente como coletivamente. E a empresa inteira tem sido tem reconhecido muito esse público, porque todos nós sabemos da importância dessas pessoas, e eles têm se sentido muito valorizados nesse processo. A gente tem relatos muito importantes sobre isso, né? Então, essa é uma das ações que nós estamos fazendo. Bacana. Aí, indo para bens de consumo, a Ana Paula Franzotti compartilhou conosco 2 movimentos que eu acho que a gente poderia aprender um pouquinho. Primeiro, o movimento de família e pets e o outro é o de online mindfulness. Ana, como é que isso tem sido feito esses 2 movimentos pela Unilever? Isso foi uma coisa que surgiu, né, na medida que a gente começa a fazer todas as nossas reuniões, porque praticamente 100% dos nossos funcionários administrativos estão em home office hoje, a gente começa a ter que lidar com imprevistos, né? Barulhos na casa, os pets, os filhos, e num primeiro momento nas primeiras reuniões a gente resolveu aceitar isso. Então, é inevitável, né? Não tem como. E hoje a gente tem situações, por exemplo, de casais, né, que a esposa está também trabalhando em home office, o marido também está trabalhando em home office, ambos estão em call, em reuniões, e os filhos estão ali, né? Então, é muito comum hoje a gente fazer reuniões com o filho no colo, com o cachorro por perto, o gato por perto, e isso tem trazido também um pouco de leveza, né? Na medida que a gente não trata isso como se fosse um código de comportamento, né? Você pode isso, você não pode isso. Na medida que a gente traz isso para um ambiente muito diferente que a gente está vivendo, isso traz acolhimento, traz uma tranquilidade para quem está lidando com essa situação no dia a dia de uma maneira como a gente nunca viu antes, né? Então, a gente tem visto essa prática ser bastante positiva. E ontem foi muito interessante porque nós fizemos a nossa primeira sessão de introdução ao mindfulness para todo esse time que está em home office. Essa é uma iniciativa da Unilever Global, e ontem nós tivemos a nossa primeira sessão, conduzida em português, etc. A gente tem mantido um canal de comunicação semanal sobre práticas de bem-estar com todo mundo. E a gente estava um pouco assim, será que o pessoal vai aceitar? Será que não vai aceitar? Como é que vai ser tal? Nós tivemos praticamente 200 participantes na sessão. Os feedbacks extremamente positivos, as pessoas pedindo para a gente repetir. E isso me trouxe uma reflexão bastante importante do quanto esse tipo de prática pode sim fazer a diferença neste momento, né? Entender a prática de mindfulness, onde foi uma introdução teórica, fizemos um exercício, foi 1 hora, e os feedbacks foram extremamente positivos, né? Então, eu incentivo bastante que as organizações possam, algo tão simples, né, e que pode lidar com essa ansiedade, com essa angústia. A minha reflexão a gente não pode negar isso, né? A gente tem que trazer isso e, como organização, tentar acolher, tentar ajudar, tentar suportar da melhor maneira possível. É isso que a gente tem tentado fazer nos nossos todos os dias, né? Ana, o Marcelo Madaraz, da Parker, trouxe uma questão muito interessante, quer dizer, a confusão, né, quer dizer, a dificuldade para quem está num ambiente de fábrica de compreender por que o pessoal administrativo, de staff,
pode fazer home office e as pessoas na linha de montagem não podem. Inclusive com uma certa confusão do que significa estar em home office, né? Marcelo, você quer comentar um pouquinho? O que eu penso é uma coisa assim, os problemas que já existiam antes desta crise que a gente está vivendo, então, por exemplo, o fosso que existe entre o pessoal administrativo e o pessoal de fábrica, por mais que os esforços sejam para você mostrar um ambiente de muita justiça, eu acho que ficou acirrado um pouco as diferenças de possibilidades. Então, claro que, por exemplo, todos os colaboradores de administração que puderem fazer home office foram incentivados a fazer. Nós começamos uma ideia de vamos fazer split teams. Então, só para dar uma ideia de que não são só os colaboradores das fábricas que estão trabalhando, nós também estamos, só que eventualmente uns de casa e uns indo ao escritório. Só que como veio, inclusive, uma diretriz da corporação que o maior número possível de administrativos estariam em home office, a gente acabou fazendo isso. E aí, Daniel, a única possibilidade que nós temos de diminuir estes ruídos é aumentando exaustivamente o aspecto de comunicação. Então, na gestão da proximidade, os líderes, os frontline leaders da fábrica, esclarecendo, olha, todas as medidas que estão sendo tomadas, inclusive as pessoas que foram colocadas em home office, com o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas nos próprios sites, para que vocês também estejam sendo protegidos de alguma forma. Claro que isso não foi isolado, mas seguido de social distance, né, que nós temos falado, então aumentado a distância entre os colaboradores, todas as medidas de higiene, ou seja, nós temos que agora, mais do que nunca, pedir aos líderes que exercitem a competência de liderança e, por paradoxal que possa parecer, que exista uma proximidade maior. Então, quando a gente ouve, por exemplo, a quantidade de calls e a tentativa dos diretores passarem mensagens, é na tentativa de vamos nos mostrar próximos e cuidando, inclusive, da saúde de quem está lá. Mas é um desafio, Daniel, porque tudo que eu vejo e tudo que eu tenho lido e todas as conversas que, inclusive no nosso grupo, você vê que o grande foco é ligado para o pessoal administrativo. E o pessoal de fábrica também precisa e exige alguns cuidados. Excelente, Marcelo. Vou falar com a Glaucimar, do Bradesco. Glau, o Bradesco, ao lado dos outros grandes bancos de varejo e das grandes empresas varejistas e telecomunicações, né, são um dos maiores, o Bradesco é um dos maiores empregadores do país, né, dezenas de milhares de pessoas trabalham no banco, né. Então, primeiro, eu queria te ouvir com relação a como foi a implementação do home office para grande parte dessas pessoas. E você citou no nosso grupo a implementação do coaching psi, né? Como é que isso tem sido trazido para as pessoas? Bom, essa situação, obviamente, para o banco, no que diz respeito ao home office, ela era praticada por uma camada de profissionais mais voltados a negócios. Então, o banco, principalmente na cultura de suas agências, em muitas áreas, não tinha a experiência do que era home office. Nós percebemos nesses dias como as atitudes têm sido diferenciadas e como elas estão sendo tão importantes se a gente pensar na dualidade de experiência e atitude. A gente tem aprendido aqui que a experiência realmente é a consequência das atitudes. Muitas pessoas estão demonstrando, né, um lado muito importante nas suas decisões, e isso tem sido muito importante. Aqui, Daniel, nós acabamos nos deparando com o nível de qualidade de vida, quando a gente pensa no lado cognitivo emocional muito forte. O isolamento, embora hoje nós tenhamos nas nossas áreas administrativas 83% do quadro em home office, a gente começou a perceber muita insegurança, muita incerteza, medo, situações de baixa estima. Então, nós fizemos uma abertura
com 50 profissionais de saúde para atendimento telefônico dessas pessoas, orientação, e os nossos parceiros, que hoje são coaches aqui, estão também nos auxiliando de uma maneira muito específica para casos que nos preocupam. Que casos são esses? Pessoas que, por vezes, entram num processo de solidão, de tristeza extrema. Obviamente, a ansiedade já é uma característica do nosso país, se não me falha a memória, nós somos o 5º país em ansiedade. Então, nessa situação, para um quadro de mais de 100 mil funcionários, esses sentimentos, essas sensações, elas vieram à tona em uma parte da população, em função desse isolamento que foi descrito por nós, interpretado como um isolamento social mesmo. Algumas pessoas acabaram se isolando dentro dos seus quartos e não entendendo qual é a proposta. O papel do coach nesse sentido, e o nosso papel hoje, é orientar, é fazer com que o emocional e o racional, eles possam ter um equilíbrio e, principalmente, neutralizar as emoções negativas que hoje elas surgem com muita força, né? O caminho tem sido muito próximo, embora com uma distância física, mas de ouvir essas pessoas, de passar possibilidades, dar uma tranquilidade. Hoje, um dos grandes fantasmas é com relação à perda do emprego. O Bradesco é um banco de carreira interna, a perpetuidade da organização conta com a carreira interna desses funcionários. Então, nós estamos agindo de uma maneira muito afetiva, inclusive. A gente está lidando muito com a emoção dessas pessoas. Na agência, que é algo que fica muito difícil, o fechamento em função do serviço à população, nós fizemos um revezamento, onde uma semana, metade do quadro trabalha, no final de semana a agência é sanitizada, entra o outro time para esse revezamento. E um dos grandes desafios que nós temos é para que essas pessoas que estão trabalhando não se sintam vítimas de uma situação, né? Então, com isso, a gente realmente tem que trocar muita ideia, a gente tem que respeitar demais o lado emocional dessas pessoas. A gente tem feito um trabalho, inclusive, com toda a executiva do banco, para que tenha essa proximidade. Inclusive, um ganho excepcional é que essa preocupação, inclusive emocional, esteja na agenda do presidente. O nosso presidente tem participado diretamente de ações para com o quadro. É um momento onde a gente tem que estar próximo. A gente percebeu que são palavras, são condições e são carinhos para que essas pessoas realmente sintam-se valorizadas. Então, essa possibilidade com o coach, ela tem uma diferença muito grande para casos que estão mais acentuados nesse sentido. Obrigado, Glau. O José Renato Domingues também faz parte de uma companhia que está nos serviços essenciais do país, né, a CTG, né, que está no setor elétrico. E o José Renato trouxe para nós, no nosso grupo, uma questão de instalação de containers e trailers para as pessoas, para os profissionais que estão nas facilities, né, da CTG e que não podem sair da operação. Zé, eu queria que você comentasse um pouco sobre esta ação, que é bastante específica do teu setor, e se você puder comentar, a gente não tinha combinado esta fala também, mas um pouco sobre o fato da CTG ser chinesa e a gente observar que algumas lideranças no mundo têm aproveitado este momento para estimular um certo xenofobismo em relação à China. Como é que você tem trabalhado também esta questão de engajamento, de orgulho, tendo um controle chinês na companhia? Legal. Bom, falando primeiro um pouquinho da operação, né? A operação, como você já disse, não pode parar. A gente tem que manter as usinas funcionando, tanto os parques eólicos quanto as usinas hidrelétricas. Os parques eólicos conseguem funcionar de uma maneira mais automática, as usinas é onde a gente tem muita gente, especialmente duas delas, né? Jupiá e Ilha Solteira, duas muito próximas uma da outra e que representam aí 6% da geração de energia elétrica do país, dentro dessas duas usinas, né? Então, ali a gente, de fato,
tem uma preocupação maior em relação à operação. O principal cuidado que a gente está tendo agora é em montar um esquema de trailers residenciais, né, e de containers de operação, caso a gente tenha necessidade de isolar os operadores. A gente não tem nenhum caso até esse momento, mas a gente está preparado para 3 níveis de urgência no caso da operação. Para precisar isolar, se a gente tiver 2 casos numa única usina, a gente já vai para um alerta máximo em termos de capacidade operacional e de isolamento. Aí essas pessoas vão ter que viver dentro desses trailers residenciais e trabalhar dentro dos containers operacionais. Todos eles estão sendo montados nesse momento, né? Então a gente está cuidando de toda a parte aí de bem-estar, de suporte para eles, tanto do ponto de vista operacional, tecnologia, etc., mas também do ponto de vista de saúde mental, conforto, para que possam viver nesses trailers, né? E aí inclui toda a atividade de lazer também, contato com a família, e entra aí, obviamente, o suporte psicológico, né, também para eles. A ideia é que durante esse período, para que não haja nenhum risco de contágio desses profissionais, eles fiquem completamente autônomos também, do ponto de vista de alimentação, de higiene pessoal, enfim, que vão estar recebendo, obviamente, apoio aí para esse momento, mas sempre de uma maneira o mais isolada possível. Então, essa é uma das preocupações enormes que a gente tem no setor. Falando um pouquinho do teu ponto da xenofobia, foi bom que você trouxe, a gente percebeu isso, principalmente nas cidades maiores, né, próximos das usinas, onde começou a ter, né, no Facebook e nas redes sociais, comentários a respeito, né, do grupo de chineses que a gente tem trabalhando. Então, no caso de Jupiá Ilha Solteira, além da operação normal, né, a gente tem um projeto de modernização enorme acontecendo, né, é o maior projeto de modernização de usinas hidrelétricas do mundo nesse momento, e a gente tem, do nosso lado, né, como profissionais da CTG, 11 engenheiros chineses trabalhando lá, e temos várias das empresas chinesas de suporte, Power China e Harbin, que têm os seus profissionais também trabalhando na usina. E aí o grande comentário, né, nas redes sociais era a respeito da saúde deles, né, se tinham viajado, se não tinham viajado, por que estavam em isolamento e fazendo home office na casa onde eles moram, né? A gente chegou até a ter uma preocupação de segurança em relação a esses profissionais, e aí a nossa atitude foi a de ser absolutamente transparente com a comunidade, né? Então, a gente usou as redes sociais para nos posicionar e para falar, né, o quanto a gente tem cuidado da saúde dos nossos profissionais e garantindo que todos eles estejam saudáveis. Até hoje, como eu falei, a gente não tem nenhum caso, mas a gente sentiu sim aí uma pressão nesses profissionais e os brasileiros, né, não os chineses, também preocupados com isso, e foi bacana de ver, porque se engajaram nas redes sociais dizendo que a empresa está tomando todos os cuidados, está fazendo tudo o que precisa ser feito, independente da nacionalidade que a gente tenha trabalhando na empresa. Mas está acontecendo, como você mesmo disse, o que a gente tem feito é ter mostrado que estão acrescentando muito valor hoje para a sociedade brasileira, através do conhecimento que tem de engenharia, né, e de gestão e de construção de usinas, e que, obviamente, tem valor e podem estar aqui contribuindo com a gente, assim como a gente também tem brasileiros aí no mundo inteiro contribuindo para outros negócios. Obrigado, Zé. A Patrícia Coimbra, líder de capital humano da Sul América, mencionou conosco aqui o apoio financeiro e jurídico aos seus colaboradores como uma das diversas ações que a Sul América tem feito. Patrícia, você quer comentar inicial? Bom dia a todos. Eu acho que aqui, bem, primeiro, obrigada por estar ouvindo todo mundo, a gente sempre aprende, então, obrigada aí pelos colegas e Daniel pela oportunidade. Grande parte do nosso negócio é saúde, e a gente sempre olha a saúde de uma forma muito integral, né? A saúde física, emocional, a saúde financeira, a saúde jurídica, a saúde no ambiente de trabalho também.
Então, a gente sempre trabalhou nisso e fazendo isso dentro da nossa empresa primeiro, para depois a gente oferecer com todo aprendizado e com todas as construções para os nossos clientes. Então, é um trabalho que a gente já tem há bastante tempo, é um apoio integral, né? Já que a gente vê a saúde de uma forma integral, a gente também faz o apoio integral. Então, nesse momento, a gente tem muitas dúvidas com relação à saúde, muitas dúvidas com relação aos aspectos financeiros, como é que eu me planejo, e não só eu me planejo, mas eu planejo com meus familiares, com os meus amigos, porque quando a gente fala de grandes organizações, a gente tem a estrutura, a gente consegue, de alguma forma, movimentar rapidamente uma organização. Mas quando você fala dos pequenos, da economia informal, muita gente está nessa situação. Então, eu acho muito importante a gente não só munir os nossos colaboradores, mas eles são muito afetados também pelo próprio ambiente, na sua família, com seus colegas, com o pipoqueiro da esquina. Então, de alguma forma, a gente também munir as pessoas com esse tipo de informação. Mas esse é um programa que a gente já tem há mais de 5 anos e, na verdade, está sendo intensificado agora. Agora, eu acho muito importante a gente comentar aqui, com todo esse apoio que a gente dá de coaching, de psicólogos, médicos na tela, a gente também tem que, de alguma forma, fortalecer a ajuda entre colegas, né? Então, o que a gente vê é que, e vem incentivando, é cada colega ligar para outro colega, fazer um hangout com um colega, não só depender do gestor ou da liderança, fortalecer essa rede, porque muita gente tem conhecimento, muita gente tem dicas, a gente empoderar os funcionários, os colaboradores, a terem essa iniciativa, pedirem ajuda e oferecerem ajuda também. Legal, Paty, obrigado. Vamos olhar, Paula Giacomo, que representa aqui a SAP. Paula, você comentou a aplicação de micropesquisas, né, para sentir um pouco do pulso da organização. Você chamou aqui de Remote Work Pulse. Quer comentar um pouco com a gente essas micropesquisas que vocês estão rodando na SAP? Aliás, a SAP é uma empresa de dados, né? Já está gerando dados, inclusive, para tomadas de decisão. Exato. Eu acho que todo mundo aqui, esse grupo super bem representado de diferentes indústrias, é interessante escutar que todas as práticas que a gente já tinha rodando, acho que na maioria ou em todas essas empresas aqui representadas, elas estão sendo altamente intensificadas. E falando da SAP, que é uma empresa de tecnologia, talvez a única diferença é que a gente conseguiu mais rapidamente colocar praticamente 100% da força de trabalho, vamos dizer, quase que mundial no atual momento, remoto, né, trabalhando em home office, talvez de uma maneira mais rápida do que outras indústrias, até porque, como o Marcelo comentou, o Zé Renato, o que a gente faz, o nosso tipo de negócio permite, e até a nossa própria infraestrutura, etc., permite essa rapidez maior em colocar a força de trabalho remotamente. Porém, não é diferente do que todas as outras indústrias estão enfrentando, porque é um trabalho remoto, vamos dizer, forçado, né? Então, mesmo as pessoas que já estavam adaptadas, e me coloco nesse exemplo, a trabalhar home office, né? Estão se deparando com coisas completamente diferentes, porque o nosso entorno está completamente diferente, está completamente desafiador. Então, desde essa questão de você trabalhar, você ter um ambiente de trabalho dentro de casa, que agora ele tem que ser compartilhado, muitas vezes ou com o teu companheiro, tua companheira, ou até com os filhos, etc. Então, nem todo mundo, e acho que a maioria das pessoas não estavam preparada para esse tipo de enfrentamento dentro das suas casas, etc. Então, com essa pesquisa que a gente está rodando e que, na verdade, ela é fluida, porque ela está lá, e qualquer momento você pode entrar e continuar colocando o seu feedback, nós realmente coletamos a percepção e as necessidades novas que a gente está trabalhando intensificamente. Então, por exemplo, vão desde coisas simples, como justamente o setup de escritório que as pessoas têm na casa. Então, por exemplo, em alguns países onde as pessoas têm ainda uma cultura muito mais de estar no escritório,
tem necessidades básicas, às vezes até ergonômicas, ou você não tem uma cadeira adequada, você não tem um ambiente, um espaço adequado, e como a gente pode lidar com aquilo. Então, a gente acabou liberando, em grandes casos, que a pessoa levasse as próprias ferramentas de trabalho para casa, né, e ajudamos para que essa logística acontecesse, até coisas mais relacionadas à saúde mental, como a Lia e acho que a Patrícia também comentaram bastante. Então, a gente já tem práticas de mindfulness, a gente já tem um programa de saúde mental, mas que ele foi intensificado. Então, nós também rodamos as primeiras sessões locais, tanto da prática de mindfulness, como também colocamos psicólogos online e on-live, para conversar com essas pessoas, e tudo isso eu tenho notado, assim, uma coisa até bastante interessante, que eu acho que todo mundo aqui refletiu bastante, tem refletido bastante, que é como a gente está vendo todos os nossos colaboradores utilizando essas ferramentas com outro olhar, com uma outra reflexão, e que isso tem sido bastante importante nesse processo, e eu acho que é um grande aprendizado. E é um legado aí que eu acho que a gente vai transformar realmente a maneira como a gente trabalha no nosso retorno. No momento, a gente já está também, através dessas pesquisas, deparando como lidar com os casos que estão sendo confirmados, porque eles já estão acontecendo, né, e qual é o suporte e tudo aquilo que está ao nosso alcance, né, como empresa e como representantes da empresa, para suportar não só a pessoa, como também a família e os colegas. Por sorte, a maioria dos casos tem sido leves, mas a gente já se deparou com alguns casos um pouquinho mais críticos, onde as pessoas estão hospitalizadas, e aí entra, acho que, uma complexidade maior de lidar com essa pessoa e com esse entorno, né, e muita transparência, comunicação. Todas as lideranças, e uma das meninas falou que, desculpa que eu esqueci quem, a Patrícia, essa questão dos pares de trabalho, das equipes se conversarem entre si, não dependerem só do líder puxando essas conversas, né? Então, eu tenho visto as equipes fazendo happy hours, né, virtuais, a coisa do cafezinho virtual. Então, outro dia, por exemplo, uma das equipes organizou o café no mesmo horário que ele acontece no escritório, que todo mundo, quando chega do almoço, tem aquele momento onde vai para o café e começa um bate-papo mais descontraído. Então, tornar toda essa prática que já acontecia, que já era parte, né, da dinâmica dos escritórios, acontecer. E óbvio que a gente tem que lidar com a ansiedade das pessoas que estavam na rua, que estão dentro dos clientes. O nosso negócio é feito dentro da organização de vocês, de todas as indústrias, de todas as empresas aí. Então, as pessoas que estão acostumadas a estar dentro do cliente, que seja nas atividades comerciais, que seja nas atividades de implementação e suporte, elas estão com um nível de ansiedade muito maior. Óbvio, porque por mais que elas estejam tornando esse trabalho virtual, não é a mesma rotina, né, do dia a dia. Então, a gente está colocando também um suporte especial para essas equipes, que realmente estão com um impacto mais direto, né, na questão de não poder, desse isolamento social e de não poder estar exercendo a sua atividade core da maneira como elas estavam acostumadas. De qualquer forma, mesmo dentro da comunidade de RH, que eu acho que eu sempre admirei, que é uma comunidade super conectada em todos os países onde a gente atua, eu acho que principalmente no Brasil e na América Latina a gente tem essa conexão muito forte. E está sendo, assim, muito gratificante ver o quanto que a gente está mais ainda forte, mais unido, trocando as práticas de uma maneira super altruísta, incentivando, perguntando. Eu acho que ninguém sabe, né, lidar com um momento como esse, porque, como já foi muito falado, é um momento sem precedente. Então, a gente está aprendendo junto, a gente está colaborando de uma forma super intensa. Eu convido a todos a usar essas pesquisas. A SAP disponibilizou essa plataforma, e acho que muitas empresas estão disponibilizando gratuitamente muitas coisas interessantes, muitos conteúdos ricos que a gente pode utilizar. E ela tem sido de grande valia para as nossas ações e para dar um norte aí nos próximos passos que a gente está se deparando. A Patrícia Viodo, da Braskem, comentou conosco sobre repensar os papéis domésticos e o horário de almoço, ter 2 horas para, de fato, acomodar o horário das crianças e as reuniões não poderem ser marcadas
depois das 18 horas também para respeitar as crianças em casa. Patrícia, como é que isso está sendo feito? Bem, aqui a Braskem é uma empresa também, uma indústria essencial, né? A gente tem aí vários desafios grandes de manter as operações, então a gente tem práticas que já foram comentadas aqui também. Nós já estávamos preparados para o home office, né? O flex office, que a gente chama de flex work, há 1 ano e meio, então não foi difícil todo mundo se mobilizar e estar aí nas suas casas, mas, como a Paula comentou, num contexto muito diferente do que a gente está acostumado. Normalmente você faz o flex office quando as crianças estão na escola, você faz o flex office quando você está mais sozinho em casa, enfim, com toda uma infraestrutura, né? E o que tem acontecido é que a gente tem separado toda a família em casa com o trabalho também em casa. E isso tem sido um desafio. E aí, uma das bases da nossa cultura é a relação, é uma cultura muito relacional e também de muita confiança. A gente fomenta a base na confiança já há muito tempo, é um eixo da cultura da Braskem. E foi interessante porque os líderes tiveram que se reposicionar na forma de fazer as reuniões, de se organizar com todas as equipes. E aí foi identificado, através da liderança, essa dificuldade, né, dos pais, especialmente com crianças pequenas, de como equilibrar todo esse momento importante para conseguir conciliar sem culpa, né, porque quando vem toda essa questão do meu papel de trabalho, meu papel de pai e mãe, essas questões todas vêm e são importantes e bastante relevantes, com impacto emocional também na família, né? E aí uma das discussões que nós tivemos com o apoio da alta liderança também, que foi fundamental, é organizar mesmo nesse flex work, flex time, exatamente horários organizacionais para isso. Então a gente não faz reuniões a gente só pode fazer reuniões entre 9 e 11h30, e entre 1h30 e 18. Não quer dizer que você não possa trabalhar individualmente, pontualmente, fora disso, mas focar as reuniões para que a gente consiga, nesse momento, flexibilizar o papel do trabalho com o papel da família, com impacto emocional não só no indivíduo, que sem dúvida é bastante significativo e tem sido bastante alto, mas também fortalecer essa questão do papel familiar e do impacto na família também. E aí tem práticas, né, como a própria Paula falou, a gente tem estimulado cada vez mais as questões em rede, e coisas que tem deixado também muito mais leves são, você está trabalhando, eventualmente aparece a criança, te dá aquela paradinha, fala oi e tudo mais, mostra os pets e tal. Isso tem trazido também para essa relação de trabalho virtual muito mais leveza e movida não só para a liderança, que é um papel fundamental, mas também pelas próprias pessoas, de como reproduzir esse trabalho virtual de uma maneira muito leve, muito agradável, entendendo que o momento é de reflexão e de muita sensibilidade, e dado que a gente tem contextos em que as pessoas estão com medo dentro das suas casas, né? Então, como é que a gente pode transformar isso dentro do papel do trabalho de maneira muito mais significativa e garantindo aí toda a confiança com todos os outros papéis e que a organização tem trazido, né? Então, esse reforço do valor de confiança tem sido, de fato, muito bem recebido, com todo o apoio que a organização tem buscado fazer para essas pessoas, né? Obrigado, Paty. Vou chamar o Marcelo Zappia, que lidera a área de capital humano da CVC. Marcelo, você está no olho do furacão, em um dos setores, talvez ao lado das companhias aéreas mais afetados por essa pandemia. Como é que você tem lidado com essa questão de uma queda brusca das atividades do setor? Bom dia a todos, um prazer enorme estar com vocês. Parabéns pela iniciativa, Daniel. São tempos difíceis, porque o setor de turismo no Brasil, ele não é só o coronavírus, a gente vem sofrendo com alguns assuntos desde o ano passado, como a saída de um player importante, que foi a Avianca, as manchas de óleo no petróleo, né? Então o setor vem sendo impactado. No nosso caso,
não tem como. Quando as pessoas são convidadas a ficar em casa, isso impacta diretamente o negócio, né? Nós estamos vivenciando aí algumas semanas vendas zero, praticamente zero. Tem uma unidade de negócio nossa, que é a unidade de intercâmbio, essa ainda está vendendo, porque as pessoas se programam com alguns meses de antecedência. Mas nesse cenário, todos esses fatores que foram comentados, o medo do emprego, né, a incerteza de quando vai voltar e se voltar, como é que a gente vai estar, isso realmente está sendo um ponto de bastante dificuldade. Associado a isso, a gente tem cerca de 7, 8 mil pessoas que trabalham nas franquias, né, são 1.500 lojas, que nós estamos falando de pequenos empreendedores, né, que são afetados aí em cheio com essa situação. A gente está fazendo basicamente 3 coisas, uma delas é comunicação. Então, a gente teve que adotar uma medida bastante dura na CVC, nós comunicamos o mercado, inclusive, na segunda-feira, no final do dia. Nós reduzimos jornada de trabalho e salário em 50% para todo mundo, de membros do conselho até o nosso atendente lá. Exceção feita às pessoas que estão trabalhando no suporte aos passageiros que ainda estão lá fora, né? Esses não, esses a gente está, inclusive, reforçando equipes. E a gente está investindo demais em comunicação. O que a gente aprendeu é que quando a gente tira as dúvidas, está junto, fala que a regra é para todos e explica a razão pela qual a gente está fazendo, as pessoas entendem. E não foram poucas as pessoas que, inclusive, se disponibilizaram. Olha, eu vou reduzir o salário e trabalho a mesma coisa. Evidentemente que isso não pode, né? Mas mostra um pouco o espírito do engajamento quando você mostra o porquê está fazendo. A terceira coisa, a gente está com um programa de muita proximidade, estamos analisando caso a caso para ações de apoio. A gente tem uma parceria grande com a Sul América, temos uma alternativa muito legal, que é o Médico em Tela, é uma possibilidade de você fazer consultas médicas através do app, né, e isso tem ajudado bastante a gente. E com relação aos lojistas, todas as medidas que a gente faz aqui na corporação, como a jornada reduzida, como capacitações, como proximidade das pessoas, a gente está dividindo com eles, né, para que eles possam ter também acesso às mesmas informações. Tá? Então, é isso. E a gente está contando que essa crise vai passar. A nossa principal prioridade é manter as pessoas, porque vai ter uma demanda reprimida mais para frente, e a gente quer ter o time forte para poder voltar com tudo aí. Obrigado, Marcelo. Olhando do outro lado, o varejo farmacêutico, que, na verdade, junto com o varejo alimentício, está absolutamente pressionado nessa crise por questões, inclusive, de estoque, de desinformação, de compra de medicamentos. A Maria Suzana, da Raia Drogasil, está aqui conosco. Suzana, como é que isso tem sido feito nas lojas, na Raia Drogasil? Obrigada, Daniel, pela oportunidade de compartilhar. Nossa, quanto aprendizado, parabéns a todos. Acho que é importante dizer que a RD, como a gente, é a nossa marca, a Raia Drogasil RD, a gente tem buscado cada vez mais se reconhecer através do Código da Promoção de Saúde do que do Código da Doença, né? E dessa maneira também transformando o nosso negócio. Mais ou menos assim, sair do SigCare para, no limite, uma Health Company. E a gente olha também para a saúde de uma maneira integral. A gente olha para a saúde física, mental, emocional, social e a saúde do planeta. E dentro dessa abordagem, a gente conduz as nossas estratégias de negócios, buscando sempre uma coerência entre aquilo que a gente oferece para o nosso cliente, trazer essa mesma oferta para o nosso funcionário, também dentro de uma abordagem do People Centricity. E aí, numa organização que hoje tem 42 mil pessoas, na sua grande maioria jovens, e todo esse cenário no qual a gente se vê, naturalmente as pessoas sentem, acima de tudo, medo, né? A questão do isolamento e do distanciamento, no nosso caso, eu diria que ele está mais presente na população do home office, do escritório, que passa a fazer home office em quase 90% da nossa população. A gente foi avançando porque a gente precisava manter uma proximidade com o nosso pessoal de loja de CD.
a presença para a gente era importante, assim, as pessoas precisavam saber que a gente estava lá, mas o contexto era inevitável e à medida que isso foi crescendo, a gente também foi avançando nas nossas medidas. Até anteontem, a gente ainda mantinha o núcleo decisor, formado pelos C-level e diretores, ainda totalmente presente, e a partir de hoje a gente já começa um sistema de revezamento para garantir que o núcleo decisor sobreviva, né? A gente espera que, enfim, que todos nós estejamos em condições de continuar liderando o negócio tão essencial para a população. E aí eu acho que a gente tem tomado várias medidas, né, muito semelhantes às dos meus colegas que foram compartilhadas aqui, e o que a gente observa também é que dentro dessa crise existe no mundo da tecnologia, a humanização encontra o seu lugar, não é? E aí eu concordo com tudo que foi falado, das experiências e das emoções compartilhadas pelos que estão fazendo home office e pelos que estão também na operação. E aí a gente tem trabalhado bastante com a questão da comunicação. Afortunadamente, a gente tem uma importante ferramenta com muito alcance que permite também todas as conferências, que também já foi mencionada aqui. A gente já vinha trabalhando há um ano, porque essa coerência é importante para a gente, né, como eu falei no início, como promover a saúde dos nossos funcionários, e a gente implementou em parceria com o Einstein o serviço de teleconsulta para 100% das nossas pessoas. Importante lembrar que nós estamos em 23 estados, com mais de 2.100 lojas, então para a gente o alcance é alguma coisa importante ao mesmo tempo que é um desafio. A gente já fazia há alguns anos a vacinação de todos os nossos funcionários, esse ano a gente conseguiu antecipar, independente de a gente ser um grupo prioritário para a ação do governo, e a gente também implementou uma clínica de atenção primária, resgatando aí o conceito do médico de família, trabalhando na promoção da saúde. Então, todos os nossos movimentos, a gente quer estar antes, né, na vida das pessoas, promovendo a saúde. Se as pessoas adoecem, porque a gente adoece, para mim, o que a gente vive hoje é o grande exemplo material disso tudo, a gente também vai estar presente, mas a gente quer estar nisso tudo de maneira bastante antecipada. E, adicionalmente, a gente deve, até o final dessa ou da próxima semana, também introduzir o serviço de teleterapia, porque a gente entende que é essencial, e aí é uma oportunidade também para a gente começar a vencer as barreiras limitantes dos nossos negócios, né? Então, coisas que a gente achava que não eram possíveis ou que eram estranhas a um ambiente mais duro, né, de varejo tradicional, do qual a gente caminha numa direção mais de um escopo muito maior, isso também começa a ter lugar muito rapidamente. E queria só mencionar uma ação que a gente acha que é bastante importante e que a gente vive com intensidade, que é cultivar uma cultura de doação. E, nesse sentido, a gente deve redirecionar toda a arrecadação da revista Sorria, que era a que entrava em edital, aliás, entrou em edital nesses últimos 15 dias. O objetivo é que a gente apoie organizações que apoiam no cuidado das pessoas, hospitais, clínicas, ONGs que tenham essa filosofia ou essa missão, e a gente, então, redireciona toda a arrecadação desse ano para apoiar iniciativas ligadas ao combate da Covid-19. A gente ainda está finalizando a nossa decisão em qual frente apoiar. Basicamente, é uma decisão entre a Comunitas e a Cruz Vermelha, e a gente talvez mais endereçado para a Comunitas. Eu acho que é um pouco isso. E o Fundo de Emergência, também é importante contar para vocês. O Fundo de Emergência é uma iniciativa, a gente está criando um fundo em que tem um limite máximo de contribuição descontada em folha de pagamento. Cada R$1 que o funcionário doa, a gente faz o match, e esse fundo é também para as outras ações de calamidade no país, porque enquanto o Covid-19 ataca, a gente tem as enchentes, tem os fenômenos naturais cada vez mais frequentes. Eu acho que isso tudo promove bem-estar e ajuda um pouco aí na saúde mental das pessoas, porque fazer o bem faz bem. Excelente. Bom, pessoal, por incrível que pareça, as 9 horas chegaram, né? 9 horas da quinta-feira, e aqui sempre com compromisso de pontualidade, respeitando o horário daqueles que nos assistem e também daqueles que gentilmente quiseram estar com a gente.
Eu vou com muita tristeza, porque não ouvi todas as pessoas que estão participando aqui do nosso call, mas o combinado, fica uma promessa minha, na semana que vem a gente começa por aqueles que não se pronunciaram nessa primeira série, mas eu espero que tenha sido útil para todos que participaram e para todos que nos assistiram, e mais uma vez, isso é um serviço social, é uma doação do tempo desses líderes de capital humano, das principais empresas do Brasil, para todas aquelas empresas, empresários que precisam de insights, precisam de ideias diferentes para enfrentarem algo que ninguém nunca enfrentou. Então, espero que tenha sido útil essa manhã. Agradeço aos meus colegas aqui, queridos amigos de uma vida profissional, por essa doação. Até mais. Bom dia a todos.